Como venci o medo e prosperei profissionalmente. Eu sou a Crisio de Medeiros, terapeuta, e nesse canal eu ajudo você a vencer o medo e a prosperar. Bom, já aproveita, clica no coraçãozinho antes de você esquecer e me segue no canal, vai ser um prazer para você aproveitar as dicas que eu costumo dar em todos os conteúdos ao vivo e os gravados também, né? Bom, eu estava pensando sobre o que a vida é. E na minha vida, a vida sempre foi um querer dar certo. Você já pensou nisso? Dá uma olhadinha na sua história. Na minha sempre foi assim. Desde criança eu sempre quis dar certo. O que é esse dar certo, Cris? É fazer as coisas certas e não erradas, porque o erro sempre era punido, né? Eu já falei tanto sobre isso. Então eu sempre quis, sabe? Na minha vida toda eu sempre quis dar certo. Na busca dos brinquedos, na busca da obediência, na busca do que eu quero fazer, né? Eu quero fazer uma tarefa bem feita, isso lá na infância. Quero tirar uma nota boa na prova. Para quê? Para ser elogiado, para ser parabenizado, porque a família era grande, né? Somos 5 irmãos, então não sobrava muita brecha. Né? Mas o que acontecia era que a palmada sempre comia que alguma coisa eu fazia errado. Nossa, como é que pode um negócio desse? Não sei se já aconteceu isso. Você queria fazer certo, mas no desejo de fazer certo, você era punido também. E ninguém explicava o que era que estava acontecendo, né? Então, nossa, meu Deus do céu, era uma coisa assim. E tinha uma pessoa que sempre me entregava, essa pessoa era minha mãe. Ela sempre me entregava. Puxa vida, e o que acontecia é que tinha horário marcado, né? Quando meu pai chegava às 5h30 da tarde, era o horário em que eu apanhava. Então eu tinha uma surra cronometrada no relógio. Sabia que o que aprontasse durante o dia, 5h30, quando meu pai chegasse, meu Deus do céu. Mas a minha busca sempre foi querer fazer certo, dar certo de algum jeito, né? Mas puxa vida, e eu penso que todos nós somos assim. Toda pessoa quer dar certo, mas o que é dar certo para cada um, né? O que é dar certo? Me lembro que na infância eu acabei indo para o seminário, sabe? Acho que era tanto trabalho que eu dava que meus pais me mandaram para o seminário. E lá também eu queria dar certo. E olha, eu quis tanto e sempre fiz de tudo para ser um bom aluno que no último ano do seminário menor, terceiro colegial, eu fui escolhido para ser o monitor dos alunos, aquele a gente chamava zelador, né, o que cuidava dos maiores, porque o seminário era dividido em maiores e menores. E eu cuidava dos maiores. Mas isso era uma referência, isso era uma graduação, isso era algo importante que sempre víamos os zeladores com um olhar assim de admiração. Eles podiam dormir mais tarde, eles podiam ficar na sala do padre, separado da gente, ouvindo a música, e a gente não ouvia música, né? E aí eu fui contemplado com isso. Olha só, eu fui uma pessoa que segui tanto, fiz as coisas tão certas que eu fui escolhido por isso. É interessante isso, né? E o que na sua vida você foi premiado por ter sido certo? O que é dar certo para cada um? E eu vejo que nós buscamos o sucesso em alguma coisa que a gente faz. Alguns é em cuidar dos irmãos, outro na infância, outro é em arrumar roupinha, outros é ajudar a mãe, outros é ajudar o pai. E que você, lá naquele momento, foi contemplado, foi parabenizado, você obteve sucesso. E quando você obtém sucesso, você fica feliz, né? Eu ficava feliz, nossa, radiante. Parece. E nos meus estudos e no meu trabalho, que há 17 anos eu trabalho com desenvolvimento pessoal, eu percebo que há duas grandes buscas do ser humano. Primeira, obter sucesso no que faz. E a segunda, ser feliz. Uma depende da outra.
Bom, a gente vai crescendo, houve tantas coisas na infância, né? Passa por tantas coisas, tantas dores, dores que ficam marcadas e que a gente ouve o nome de trauma, né? Muitos traumas são sérios, como, por exemplo, eu tenho uma pessoa, uma amiga que eu conheço, eu tenho uma amiga que ela viu a mãe sendo assassinada na frente dela. E ela, na hora que ela estava abraçando a mãe, após a mãe levar o tiro, ela achou, e agora? Vou levar um tiro também? Então, isso é um grande trauma. Trauma porque fica traumatizado, é como a pele, a carne da gente que leva uma pancada e fica o roxo, aquilo é um trauma, né? Então, nós ficamos com aquela marca. Mas tem graduações, tem traumas que não precisam ser assim. Alguns traumas que deixam a gente, às vezes, deslocado, né? Meninas, e não é exclusivo de meninas, às vezes passam por abuso, né? Abuso sexual, são abusadas, não precisa ter penetração necessariamente. Tem uma pessoa, uma amiga, uma aluna, que na infância ela estava deitada no colo do pai, assistindo televisão, e o pai colocou a mão no seio dela, ela era criança, e aquilo impactou a vida dela seriamente. Né? Só houve esse fato. Mas todo abuso que entra nessa área da sexualidade marca profundamente. Né? Outras pessoas, assim, tem uma outra aluna que diz que ela ouvia da mãe dizendo: essas perninhas de palito, palito de dente que você tem. A mulher cresceu com um trauma muito grande das pernas dela. Né? E assim, isso afetou a sexualidade dela, isso afetou os relacionamentos dela. Né? E assim nós criamos espaços na nossa infância de dor, e com esses espaços nós caminhamos na nossa vida, e na nossa vida a gente evita isso. Em qualquer área, seja na área pessoal, de saúde, seja na área profissional, vendo os pais, né? Tem uma outra aluna que prometeu que iria cuidar dos pais quando ela tinha 7 anos de idade, porque os pais passaram por uma injustiça financeira muito grande. Eles não receberam uma parte da herança. A mãe, né, que tinha esse direito. E a criança viu o sofrimento dos pais, viu a mãe chorando por muito tempo, passou fome por causa disso, não é? E a criança lá na infância prometeu que ia cuidar da mãe e do pai, ia dar um bom lugar para ele. Esse trauma foi um motivador da vida profissional dessa pessoa, uma mulher. E ela tem lojas até hoje, e ela cuidou disso. Ela fez isso para os pais. Comprou um terreno grande, construiu a casa dela, construiu a casa dos pais. Né? Então, um trauma que ergueu a vida dela. Só que esse trauma que ergueu a vida dela em relação aos pais, abafou a vida dela em relação aos filhos. De que forma? Ela deu tudo para os 2 filhos que ela tinha. Muito mais do que ela deveria dar em certos momentos, porque os filhos devem crescer com autonomia, eles devem sentir o peso da vida e não receber tudo. Não sei se você já viu um vídeo de um passarinho que saiu do ninho, grandinho, né? E via uma minhoquinha não, uma lagarta andando, e ele abria o bico e deixava o bico perto da lagarta, esperando que ela entrasse na boca dele, do passarinho. Que era assim que os pais faziam, davam a lagarta na boca dele. Né? Para ele atravessar por esse, ele vai passar fome ainda, vai esperar muitas vezes a lagarta entrar e não vai entrar. Né? E assim nós fazemos com os filhos. Essa pessoa fez
um trauma que ela sentiu, a fome, a necessidade que ela passou, ela não quis que os filhos passassem. E aí ela deu tudo. O filho com 22 anos de idade, que tem um apartamento dado pela mãe, tem um carro dado pela mãe, isso há uns 8 anos atrás, não sei como é que está hoje. Um cartão de crédito dado pela mãe com limite de R$ 5.000. O rapaz não quer trabalhar. Eu também não ia querer trabalhar. Tem tudo, não é mesmo? Ele só era como passarinho, abria o bico e esperava a comida entrar na boca. Um trauma que limitou a vida dos próprios filhos dela, mas que beneficiou os pais, que ela construiu algo para os pais. Tá? Então, os acontecimentos da nossa vida de infância ficam marcados com o nome popular trauma. Podia ser pimenta, podia ser qualquer coisa, mas o nome trauma. E tem graduações, né? Tem traumas que são, nossa, violentíssimos na vida de alguém. E tem outros que são violentos também, mas que não precisou passar por um impacto como outra, né? Como eu contei a história da moça. Bom, na minha vida eu passei isso também. Por exemplo, algo que ficou marcado em mim e que refletiu nas relações, não na vida profissional, mas das relações, na prosperidade nas relações, foi quando eu fui para o seminário. Foi um padre lá em casa dizendo à minha mãe que eu queria ir para o seminário. Eu tinha dito isso, mas não queria ir para o seminário, queria jogar bola, ficar na farra, né? E ela disse: pode levar esse menino. Isso ficou marcado como um trauma. E esse medo de abandono, como eu senti da minha mãe, foi grande para mim. E eu sempre senti esses medos nas relações. E se por acaso alguém reclamasse alguma coisa de mim, eu abandonava por medo de ser abandonado, primeiramente. Entende isso? Então, é assim que acontece nos abandonos. A gente abandona por medo de ser abandonado, como aconteceu no trauma. Mas eu falei de profissão, né? Tem o trauma de profissão. Não é bem de profissão. É o que a profissão traz, né? Além de autorrealização, além de status, além de aprendizado, além de liderança. A profissão traz recursos financeiros, né? E o meu trauma está nesse núcleo, recursos financeiros, que eu construí em mim um gabarito, um padrão de proibição de riqueza. Não era bem proibição, era se eu ficar rico, eu vou ser penalizado. Então não é proibição, eu posso ficar, mas vou ser penalizado. Eu não quero ser penalizado. Mas isso, todo trauma, ele é inconsciente, mas fica funcionando na gente. E os gabaritos também. Então isso ficou funcionando. E o que acontece? Eu não tinha sucesso, não podia ter sucesso, porque o sucesso na profissão é ter tudo isso. Eu até era promovido, mas quando eu via que uma promoção ia bombar no meu financeiro, inconscientemente eu não sabia, eu destruí aquela profissão. Eu recomecei muitas profissões. Eu fiz muitas buscas, querendo crescer, mas com uma proibição de um trauma infantil que dizia: não vai lá, que se você ficar rico, você vai ser penalizado. E tem uma série de relações que me penalizavam, inclusive penalização religiosa. Rico não vai para o céu. Mas não é bem isso. Não é bem isso. Mas ninguém me disse desse jeito. Bom, então, por que falar disso? Porque eu passei até os meus 48 anos de idade fugindo da realização profissional por medo do dinheiro, da riqueza. Eu fugia da realização profissional por medo da riqueza, medo do trauma. Né? Então, por que falar disso? Porque eu gostaria que alguém tivesse me dito isso antes. Eu gostaria que alguém tivesse falado: poxa, Crisio, você merece ter riqueza, você merece ter dinheiro. Não basta só você
saber tudo da sua profissão, de várias profissões por onde você passou. Você merece estar num lugar e nesse lugar você enriquecer. E enriquecer não é roubar, enriquecer não é ser a pessoa mais rica do mundo, não é isso. Né? É outro conceito também. Então, ninguém me disse isso. E eu passei uma vida procurando e errando, e no caminho errado. Então, eu gostaria de dividir com você que, de repente, você abrevia esse caminho, né? Você não precisa chegar lá na frente e dizer, poxa, se alguém tivesse me dito isso antes. Você pode hoje dizer, pô, obrigado, Cris, que você falou isso. Eu acho que tem a ver. Eu vou buscar um caminho certo para a prosperidade profissional. Então, era isso que eu gostaria de dividir com você, tá? Então, por isso que eu quero falar sobre tem algo para se enxergar, para entrar no caminho da prosperidade. E esse algo para se enxergar, para entrar no caminho da prosperidade, é o que me afasta. E o que me afasta são traumas e medos que foram construídos em gabaritos na minha infância. Entende? E é isso que eu gostaria de falar com você, que impede você de ter sucesso, ser feliz na profissão e poder ter a sua riqueza. Por que, que você não cresce na profissão? Os motivos não são os mesmos, não. Os meus motivos são meus motivos. Os seus são os seus. Uma pessoa que diz assim, a Cris, hoje eu vou eu reuni um monte de colares e acessórios, um monte. A maioria deles eu nunca usei. Eu tenho até vergonha, mas eu vou vender numa feirinha aqui no prédio. Tenho vergonha. Foi vergonha do quê? De eu não ter usado. E por que você não usou? Ah, eu não sei, eu comprava. Eu queria aquilo para preencher algo em mim. Olha o que ela disse, para preencher algo em mim. E por que você está se desfazendo disso hoje? Porque não precisa mais. Você já tem o que encontrou aí dentro. A relação com os traumas. E o trauma dela era muito específico. E quando ela começou a trabalhar, ela disse assim, a Cris, eu achei que eu já tinha resolvido. Sim, você achou. Mas agora é mais profundo. Cada vez que a gente abre uma porta, tem uma outra para abrir. Cada vez que você abre uma porta, tem uma outra para abrir. Mas isso não significa que você está afundando, isso significa que você está subindo. Você está se livrando de pesos. Sabe o que ela tem? Mora ela e a filha. Sabe o que ela tem em cima da geladeira? Tem um potinho. Duvido você acertar o que tem nesse potinho. Potinho fechado, não tem, não dá para ver o que tem lá dentro. Ela tem um potinho em cima da geladeira. Eu duvido você. Se você adivinhar, fale qualquer coisa, um potinho. Se adivinhar o que tem nesse potinho, você vai fazer a próxima mentoria que eu der na faixa 0800. Se adivinhar, mas escreva aí, vamos ver. Mas eu duvido você adivinhar o que uma mulher de 42 anos, com uma filha de 12, tem um potinho em cima da geladeira dela. Sei que vocês não vão fazer escrever, né? Não querem acertar, claro, não querem me decepcionar. O potinho da gratidão? Pode ser, mas o que tem dentro do potinho? O que tem dentro desse potinho? Incrível isso. Balas. Parece com balas. São bolas. Que bolas? Bolas de gude. Bilocas. Nossa, coisa estranha. O que essa pessoa tem? O que ela tem ali? Pois é, mas me diga, por que você... Qual é a relação sua com bolinhas de gude? Ela disse, quando eu era criança, eu vendi umas bolinhas de gude numa feirinha. E eu vendi 3 vezes mais do preço que elas valiam. Nossa, eram bolinhas de gude brilhantes. E não é que ela tem bolinha de gude até hoje. E hoje ela está se desfazendo. Ela falou colares. De colares. Colares têm bolinhas às vezes, não é? Brilhantes também. Ela está entregando isso.
Eu falei, leva essas bolinhas de gude junto com você, porque a sua criança está querendo te ajudar, dizer alguma coisa, se livrando de dores, de traumas, né? Então, ela já tem algo preenchido dentro dela que nós trabalhamos. Tá bom. O que é que eu não vou falar hoje? Sobre buscar o dinheiro pelo dinheiro. Não é essa a nossa missão de vida. Não é possível que eu tenha vindo ao mundo com a missão de buscar dinheiro pelo dinheiro. É muito pouco, né? Então, tem muito mais. A riqueza é muito maior do que apenas dinheiro. Dinheiro a gente não leva para lugar nenhum quando a gente morrer. O caixão não tem gaveta. O que você vai fazer com dinheiro guardado? Tem um aluno que ele há 2 anos ele subiu demais na carreira dele. E ele guardou muito dinheiro nesses 2 anos. E ele está preocupadíssimo porque ele está cansado, exausto. E ele está pensando no que ele está perdendo ao trabalhar sábados, domingos, feriados, mais de 12 horas por dia, o que ele está perdendo esse ano que o filho dele nasceu. E o que ele pode estar perdendo com a relação fria entre ele e a esposa. E o que o dinheiro que ele guardou pode resgatar com relação a isso. Sabe o que eu costumo dizer para algumas pessoas que pensam no dinheiro apenas como dinheiro, como se a missão de vida delas fosse amealhar dinheiro, colecionar dinheiro, guardar dinheiro? Você pode dar uma piscina de ouro para o seu filho. Quando ele crescer, ele vai te encontrar e vai dizer: eu só queria uma bacia com água e você, pai, mãe, do meu lado. Eu não queria estar sozinho nessa piscina de ouro. Então nós usamos coleiras de ouro na vida. Vivemos presos nessa coleira de ouro e não vivemos a vida. Não é mesmo? Então, é disso que eu não vou falar. Dinheiro pelo dinheiro. Eu vou falar de outras coisas muito mais importantes, como, por exemplo, reconhecer traumas e medos infantis que me levam por caminhos que não me levam à prosperidade, principalmente a financeira. Muito bem. Por que então falar isso? Poxa, a Cris, eu não sabia onde procurar. Eu não sabia onde procurar. Eu simplesmente vivi a minha vida, buscando em muitos empregos, em muitos trabalhos, em muitas profissões, conhecimentos diversos, alcançar um lugar do qual eu fugia, ter sucesso financeiro, porque dinheiro não me levava para o céu. Então, quando eu chegava num ponto em que eu podia decolar, não, eu fazia alguma coisa que nós chamamos de boicote, auto-boicote. Né? Então, eu me boicotava, eu promovia uma derrota, eu promovia um afastamento, inconscientemente, e começava do zero, tudo de novo. Né? Tá. Por que falar isso? Porque eu falando isso, muitos de vocês talvez não saibam e que podem sair do caminho errado e ir para o caminho certo agora. Para não perder tanto tempo como eu perdi e para dar certo por completo, não só financeiramente. Algumas moças ouvem das mães, dos pais, lá na infância: não se case com um homem pobre. Só se case com um homem rico. É o caminho da infelicidade, não é? Ela tem uma pessoa rica do lado, mas que não a ama, que não a faz feliz, que eles não são cúmplices, não é mesmo? E isso fica. Não, ó, minha filha, fuja de homens como seu pai. Nossa, que absurdo. E aí foi. Fechou o circuito na mente da menina. E ela vai interpretar o que ela quer sobre homens como pai. Mas se é o que a gente busca na nossa vida, são pessoas que nos complementem, pessoas que pareçam com os nossos pais, o que ela vai fazer na vida? Ela vai procurar quem?
Uma pessoa completamente errada, e aí não prospera. Vai procurar alguém. Se esse pai tem uma profissão boa, ele é equilibrado profissionalmente, mas por acaso era um cara que pulou a cerca e a mãe odeia ele, nunca procure alguém como o seu pai, ela vai procurar um camarada que não dá certo profissionalmente. E ela não decola na vida. Ou ela também. Não seja minha filha como a sua mãe. Minha mãe, como era a minha mãe? A minha mãe não trabalhava. Ou a minha mãe, puxa, ela não dava certo na vida. Ela vai se parecer assim? Então, preste atenção que os traumas da infância fazem conosco nos dias de hoje, tá? Eu eu caminhei por um caminho errado. Eu trabalhei além do meu limite. Eu trabalhei além do meu limite. Eu fiquei longe dos filhos, eu fiquei longe de esposa, eu fiquei longe de mim mesmo. Eu não cuidei da minha saúde. Eu não cuidei do meu relacionamento. Eu não cuidei dos meus filhos. Eu fiquei longe porque trabalhei. Trabalhei incansavelmente como meu pai trabalhava. Trabalhei feito louco como meu pai trabalhava. Dei tudo como meu pai dava. Mas ele não podia ter dado. Ele não tinha dinheiro suficiente para ter dado tudo o que ele deu para a gente. Ele precisava ter dito: não, eu não tenho esse dinheiro. E eu fiz isso. Né? Então, ao trabalhar além do limite, eu perdi. Eu perdi esposa. Ao trabalhar além do limite, eu me cansei. E me cansei do trabalho. Teve um dia que chegou uma cliente na loja. Eu tinha locadora de vídeo há muitos anos atrás, né? E nossa, eu falei, nossa, uma cliente. Depois que essa pessoa foi embora, eu falei, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo, nossa, uma cliente? Se é o cliente que traz o meu dinheiro, como pode? Eu estou no lugar errado, eu estava cansado de tanto trabalhar. Eu trabalhava sem folga, 7 dias da semana, sem folga. Nossa, e aí? Esse exagero, trabalhar além do limite, como meu pai trabalhava, me levou a me cansar de algo que estava bem. Se eu fosse regrado, se eu tivesse meus horários, caramba, eu acostumo o patrão também quando eu faço o trabalho de 3 funcionários. E o patrão, ó, está feliz da vida. E um aluno meu disse assim, Acrísio, eu trabalho por 4 e eu sou recompensado por isso. Sim, você trabalha por 4. É recompensado por isso. Mas você não vai aguentar mais um ano de trabalho. Porque você vai perder esposa, vai perder momentos com seus filhos, com seu filho que nunca mais vai haver, esse momento é só esse. Você vai perder sua saúde. Né? Então, recompensa financeira pela perda da vida, nossa. A crise, mas eu só tenho até os 50 anos. Pô, eu tenho 63 e estou trabalhando, qual é o problema? Você só tem até os 50. Pode ser que trabalhando nesse ritmo você só tenha até os 45, porque você pode morrer. Ou só tem até os 45 a vida que você tem com as pessoas que você tem do lado. Que elas podem se afastar de você, não é? Então não é só até os 50, é hoje. Você tem hoje para fazer o que pode fazer hoje. E o que você deve fazer hoje? Cuidar da sua vida totalmente. Né? Então eu trabalhei além do limite. Eu acostumei mal, patrões. Eu me cansei. Eu desisti. Né? Como eu disse, eu pagava tudo para os meus filhos, além do que eu podia. Eu devia dizer não. Tem uma aluna que ela paga tudo para os filhos. Tudo, tudo, além do limite. E os filhos são tiranos, mandam nela. Ela diz: as relações hoje em dia estão invertidas, são os filhos que mandam nos pais. Falei: mentira, é a sua relação que está invertida. Não é a relação de hoje em dia. Se você for mãe e disser não, é assim que tem que ser. Né? Bom, outra coisa, eu fazia sonho dos outros, eu seguia sonho dos outros. Qual sonho dos outros? Meu filho, procure uma profissão que dê dinheiro.
Qual é o pedaço dessa frase que não foi dita? Qual é? Você sabe dizer qual pedaço dessa frase que não foi dita? Eu vou dizer. Procure uma profissão que dê dinheiro, não uma que lhe faça feliz. Porque o dinheiro vai trazer a felicidade. E isso nunca foi uma verdade. Nunca foi uma verdade. Procure sim uma profissão que te faça feliz. Que você feliz vai multiplicar seu dinheiro. Todas as vezes que eu estive feliz, dinheiro cresceu. Todas as vezes que eu estive infeliz, o dinheiro faltou. Tá legal? Então, acredita nisso. É de coração, é de vida. E eu vejo nas pessoas que me acompanham, que eu ajudei a vencer o medo, vencer os traumas. Tá bom. Mas tem um jeito certo de fazer? Tem. Sabe qual é? Eu, só quando, e isso é incrível, só quando eu passei a me conhecer, foi que eu comecei a entrar no jeito certo, como aquele exemplo da moça que vai vender os colares que são muitos e que ela nunca usou. Então, ela está entrando no jeito certo, porque passou a se conhecer. Conhecer medos, conhecer traumas que, se a gente não quer se conhecer, a gente não olha para isso. Um supervisor, superintendente do SBT em Brasília, um dia, eu convidando ele para fazer um curso comigo, uma mentoria de autoconhecimento, ele disse assim, Acrisio, só se Silvio me mandar, porque eu já me conheço para as próximas 5 gerações. Cara, petulante, petulante. Essa é a prova de que ele não se conhece. Essa é a prova de que ele foge de muitos traumas e dores. Essa é a prova que ele se borra do passado dele e vai continuar buscando dinheiro pelo dinheiro e não a felicidade, não um ser completo. E quando você encontra medos e traumas, você tem a oportunidade de refazer tudo isso, reescrever, retatuar em você. E aí, quando você faz isso, você abre o que bloqueia o seu caminho para a prosperidade. E aí você começa a perceber capacidades que você não via em você. Uma pessoa, se você não assistiu, assista. Tem um vídeo que eu falei sobre como fazer silêncio. O silêncio, ele é um remédio na nossa vida. É remédio mesmo, ocitocina, serotonina, vem no silêncio. Então, eu ensino num vídeo a fazer silêncio. E a pessoa escreveu assim, impossível. Como pode? Impossível. Então continua sem fazer. Então, quando diga assim, se conheça, diz impossível. Vai continuar desse jeito. E aí, você, quando se conhece e entende seus medos e traumas, você vê a sua grande capacidade de que nada, nada é impossível para aquela mente determinada a fazer. Nada. Você segue e faz. Você vai encontrar suas capacidades, os seus direitos e merecimentos de ser feliz e ter sucesso. Conhecimento. Eu me conhecer. Como é que eu faço isso, Cris? Muito bem. Tem um caminho, né? Sozinho eu não consigo fazer isso. O pensamento que gera a minha situação atual não é capaz de me tirar desse lugar. Einstein já dizia isso. Né? Então, se eu estou convicto que estou nesse lugar, tá tudo certo nesse lugar, mas não tá, né? Esse pensamento que te leva a ser o que é hoje não leva você a uma outra posição melhor. Você tem que ter um outro pensamento. Então, conhecer-se não se faz sozinho, se faz com a ajuda de alguém. Né? Bom, Cris, você pode me dar um passo a passo? Eu posso. Vamos lá? Você quer fazer? Quer entender um pouquinho desses medos e traumas que impedem você de estar no caminho certo? Vamos lá? Então faz assim, ó, comigo, tá? É preciso muita coragem para fazer isso que vai fazer agora. Fecha seus olhos. Talvez você se sinta mais
conectado com você antes ou depois de fechar, mas fecha os olhos. E pensa, vai lá na sua infância, nos tempos em que você era criança e que você queria muito fazer as coisas darem certo para você e para as pessoas ao seu lado. E aí, nesse tempo de criança, pensa numa dor. Uma dor que a sua criança guardou dentro dela e que está com você até hoje. Olha para esse momento. Veja você nesse momento. Você é uma criança indefesa, não tem experiência, não tem cognição desenvolvida para entender tudo isso. Você só tem a vida. Olha para esse momento. Percebe quando esse medo se instalou, um trauma na sua vida. E olha para a sua criança, chama ela pelo nome. E diz assim para a sua criança: eu sei cuidar da gente. Vai dar tudo certo. Confia em mim. E dá um abraço na sua criança. É isso. Agora pode abrir seus olhos. Você entende um pouco mais agora sobre um medo que pode estar levando você por um caminho que não é da prosperidade, inclusive profissional. E é nesse lugar em que nós trabalhamos, é nesse lugar desse medo, desse trauma, que é possível corrigir toda a história, de lá até hoje, aqui dentro, e de hoje para frente, aí fora, no mundo, com novas atitudes. Bacana isso, né? Isso é um trabalho profundo e transformador. Bom, então se você gostou, eu vou pedir para você clicar no coraçãozinho, dá um coraçãozinho aí, e comentar nos comentários desse nosso encontro. O que você, se você entendeu que existem traumas e medos que estão impedindo você de trilhar o caminho da prosperidade. E o que você entendeu desse bate-papo de hoje? Escreve no comentário, deixa essa revelação sua conosco, tá bom? E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vai ser um prazer muito grande eles poderem entender um pouco sobre o que afasta eles do caminho da prosperidade. E quando a gente encontra o sucesso e a felicidade, o dinheiro vem em abundância. Gratidão por vocês terem estado comigo.